Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala-me, irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala-me, irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos. Assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala-me, irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Esses dias nós estamos lendo o livro de Amós, onde ele narra toda uma realidade do povo de Israel que caiu na idolatria, de um povo que se afastou, de um povo que passou por tantas experiências negativas. E ao mesmo tempo nós vemos a promessa de Deus, uma promessa de reerguimento do povo de Israel na figura da tenda de Davi, como ele falava. Porque a Bíblia é cheia de figuras, de linguagem, né? Para que o povo compreenda o que Deus precisa fazer. E ao mesmo tempo, a promessa de Deus é sempre de restauração. Deus, desde lá do pecado de Adão até o último momento da nossa vida, Ele vai sendo fazendo promessa de restauração. E essa restauração, ela vai acontecendo na medida que as pessoas vão se aproximando dEle. Porque o povo foi se perdendo na medida que foi se afastando do seu Deus. E isso foi entrando em suas vidas coisas negativas. Mas na medida que o povo foi se reaproximando de Deus, Deus foi fazendo essa restauração nos corações. Por isso que toda essa figura dessa reedificação da casa de Davi, da tenda de Davi, restauração de Israel, de Jerusalém, de Sião, todas as expressões do Antigo Testamento. Porque é em Deus que as coisas se restauram. Nada se restaura em Deus na nossa vida. Só se restaura na medida que nós vamos aproximando dEle. Eu estava ouvindo um pouquinho do testemunho do Tiago, do que Deus fez na vida dele, que a Luzinete foi falando, que tantas pessoas, quem é que pode restaurar a vida de uma pessoa? É a graça de Deus. Porque tem pessoas mais restauradas e outras menos restauradas. Deus vai restaurando na medida que as pessoas dão espaço. É como a sua casa, né? Você sabe que na sua casa só tem espaço que você quer. E quando você vai dando intimidade, a pessoa vai invadindo a sua casa, né? Tem acesso. Deus é a mesma coisa. Deus só vai tendo acesso à nossa vida na medida que nós vamos nos abrindo a Ele. Às vezes eu posso estar na igreja, ser barata de igreja, cupim de igreja, pulga de igreja, né? E não ser uma pessoa aberta para Deus. Eu posso estar apenas na casa de Deus, como aconteceu com os filhos de Eli, lá do Antigo Testamento, que eles estavam na casa de Deus, moravam na casa de Deus e faziam maldade. E diz o texto, eles não conheciam o Senhor. E Deus muitas vezes se irou contra os filhos de Eli, porque estava na casa, mas não conhecia Deus. E às vezes pode acontecer conosco. Mas na medida que nós estamos
aqui e abrimos o coração para Deus, Deus vai fazendo uma restauração. É muito comum a gente encontrar pessoas na própria igreja, são as pessoas mais ranzinzas, mais carrancudas, mais vingativas, mais revoltadas, mais isso e mais aquilo. O estar na casa de Deus nem sempre significa encontro com Deus. Porque podemos estar dentro da igreja e um povo todo, né, cheio de teia de aranha por dentro, né? Mas é quando, na medida que você se abre, você se deixa restaurar, que Deus vai fazendo a obra. Veja essa figura de Jesus, né? Vinho novo em odres novos. Esses odres novos, podemos dizer, recipiente novo somos nós. Porque esse vinho novo é a graça do Espírito Santo. É a doutrina de Jesus. É o Evangelho. O Evangelho veio até nós. Mas Deus quer que o nosso coração esteja novo para receber sempre a novidade de Deus. A doutrina de Jesus sempre foi uma novidade. Isso é o vinho novo que Deus quer nos dar, quer que a gente experimente para sermos pessoas novas, pessoas, né, diz o Antigo Testamento que o vinho alegra o coração. E a Bíblia sempre faz essa comparação para dizer qual é a maior alegria. Não é a que vem do vinho, é uma alegria passageira. Mas o vinho novo, a novidade de Jesus Cristo é que nos dá a verdadeira alegria. Porque o vinho, né, comparado ao vinho do mundo, é um vinho que alegra naquele momento. Tem gente que toma um copinho de vinho e fica sorrindo, né? Oi, Dilma, você é maravilhosa. Não, nunca viu a Dilma, né? E abraça. Nossa, você é uma irmã, né? Tem aquelas pessoas que bebeu um pouquinho já começa, né? Chamar Jesus de Genésio, né? Mas quando passa aquele efeito, a pessoa fica murcha. Nem parece, né? Mas a alegria do vinho novo é a alegria do Espírito Santo, a alegria de Deus, que não passa no momento, mas é uma alegria interior, que permanece, uma certeza, uma convicção da experiência dos mistérios de Deus. E é esse vinho novo que nós precisamos beber, experimentar a cada dia na nossa vida. Que na medida que nós formos experimentando a graça de Deus, a restauração vai acontecendo. Nós não somos pessoas completas, acabadas, né? Cada dia Deus vai restaurando a nossa vida, até o final da nossa história. Você sabe que a nossa vida é sempre um processo contínuo. Por isso que São Paulo fala, não importa que grau você chegou, o importante é crescer sempre. Não existe uma pessoa, nossa, eu cheguei a um grau tão elevado de santidade, que agora não preciso mais, já estou pronto, já estou no máximo da santidade, no máximo da perfeição, no máximo do amor. Aí quando é que você vai perceber que você não está no máximo do amor? Quando você se depara com uma enfermidade, quando você se depara com uma pessoa difícil, quando você se depara com situações, meu Deus, aí você vê que todo aquele grau de santidade que você achava que tinha, você não tinha. Que você está sempre em construção, sempre buscando. Porque você sabe, o grau para saber que você está crescendo mesmo, é quando você se depara com as realidades do dia a dia. A maturidade que você tem para encarar aquilo que Deus, às vezes, permite que aconteça. Aí você vê quem é quem. Por isso, na medida que você vai experimentando essa novidade de Deus, o próprio Deus vai te restaurando, vai te moldando, para você, no dia a dia, ver como se depara. Por isso que a pessoa diz, nossa, aquela pessoa se transformou. Aí você vê que a pessoa, porque é muito bom, né, ser firme na hora que está tudo certinho na vida, né? Mas quando as contrariedades da vida acontecem, aí você vê se você é maduro ou não. Aí vem toda a dinâmica da palavra de Deus, né? Muitas vezes da tempestade. Aí você vê que se você é realmente uma pessoa nova, restaurada, é nessas horas. Porque é isso que Deus vai fazendo. Você vai bebendo desse vinho novo e o próprio Espírito de Deus vai te moldando, vai te formando, te preparando. E não adianta, né? Às vezes a pessoa, não, padre, mas eu já tenho tantos anos de igreja. Meus irmãos, o tempo de igreja não garante nada a ninguém. Não garante nada a ninguém. O que garante é a tua busca cotidiana. É a sua permanência em Deus. É você ser sempre esse odre novo. E não deixar cair no seu recipiente mosquito, mosca, né? Para sujar. E se acontecer, o que faz? Aí vem o sacramento, a confissão, vem tudo você tirar isso do seu coração, né? Deus ele tem um trabalho tremendo conosco a cada dia, né?
para que nós nos mantenhamos restaurados. Você imagine se a gente não mantém esse salão limpo. Cheguei um tempo, isso aqui, né? Você entra até aquela poeira, você tchim, tchim, né? A alergia ataca, né? Imagine se você não mantém limpo o seu coração a cada dia. É um processo contínuo. E esse óleo de novos somos nós. É Deus que vai fazendo. E eu creio que esse avivamento, mulheres, ele tem esse também, ele é esse instrumento para, né, e está te restaurando, te reformando. Porque toda vez na presença de Deus, você sempre tem algo novo, né, para receber. Porque Deus nunca se esgota em si. Deus nunca se esgota. Você sabe disso, né? A gente percebe que as pessoas que já é da caminhada, toda vez que tem um evento, às vezes cria uma resistência. Como dissesse assim, Deus não tem mais nada para falar para mim. É muito comum. A gente cria logo aquela resistência, né? Assim, o que é que Deus vai falar? Eu já sou tanto tempo da igreja, já ouvi tanta coisa, né? Então eu já sei de tudo. Você não fala, mas inconscientemente você diz, eu já sei de tudo. Eu já sou doutor. Eu já sou especialista. Então Deus não tem mais nada para falar para mim. Como se Deus fosse um ser limitado. Deus não é um ser limitado que se esgota, que não tem mais nada para falar para mim. Todo dia sim. E eu digo mais, por mais que Deus fale todo dia a mesma coisa, mas aquela mesma coisa de Deus é sempre nova. Sempre nova. Porque o que Deus tem para nós é sempre algo novo. É um vinho novo do seu amor, da sua misericórdia. E nós temos que ser esse espaço onde a graça de Deus vai acontecendo. Mesmo porque, para nós deixarmos a graça de Deus, nós temos que tirar o vinho velho. Aquilo que a gente diz que não, mas isso aqui é melhor. Porque muitas vezes nós estamos tão apegados àquilo que é velho, aquilo que é passado, e a gente não quer largar. Porque quem nunca experimentou o vinho novo vai dizer que o vinho velho é melhor. Diz o Evangelho. O vinho velho é melhor. Jesus está falando para os judeus porque ele estava achando que a doutrina deles, antiga, era melhor. Mas o melhor era o que Jesus estava oferecendo. Porque o Evangelho é sempre essa novidade de Deus. E muitas vezes por apego às coisas velhas, aquilo que nós já estamos acostumados, nós não nos abrimos ao novo de Deus. Tem pessoas que vão morrer sem nunca experimentar o novo de Deus. Não porque Deus não quis, mas porque as pessoas não se abriram ao novo. Porque nós temos sempre medo do novo. Você sabe que o novo nos causa medo. Nos causa medo. Porque minha mãe estava com medo de andar de avião? Porque nunca tinha andado, né, mãe? É algo novo. Você sempre pensa, né? Quem aqui já foi para o Japão? Né? Imagine você ganhou uma passagem para o Japão, para andar no trem-bala, né? Né? Imagine quanta expectativa não se cria na sua mente, né? Porque você nunca andou, nunca foi. Como deve ser falar para os japoneses, se comunicar com os japoneses? Imagine, comer com palitinho. Às vezes eu vou ali no restaurante da minha amiga ali em Itaguaí, ela me dá aqueles palitos. Não, traz garfo, que eu não sei comer com esses dois palitos, né? Eu vou me sujar, vou fazer igual a criancinha que está aprendendo a comer, né? Tem que levar um babador, né? Até lidar com o novo, isso se cria toda uma expectativa diante daquilo que é novo. Como deve ser. Como deve ser. E às vezes, com medo do novo, a gente acaba se fechando. Tenho medo do novo. Você sabe que às vezes, até inconscientemente, a gente tem medo de Deus. O que é que Deus tem para mim? Não vou, porque eu não quero, que eu tenho medo. O que é que Deus vai falar para mim? A gente tem medo, às vezes, até que Deus vai falar para nós. Sabe por quê? Às vezes Deus vai falar cada coisa que ele não queria ouvir. Sabe aquela criança que diz, a minha mãe vai falar alguma coisa para mim. Aí você começa a se esconder, né? Porque Deus
Ele vai sempre falar algo novo para a gente. O Evangelho é sempre essa novidade, que vai sempre falar algo para a gente. Mas a gente tem que se abrir ao novo, porque a novidade de Deus é uma novidade que cura, que liberta, que transforma, que dá tranquilidade, paz interior. Nós podemos nos fechar ao novo de Deus a cada dia. Você pode conhecer toda a Sagrada Escritura, mas você pode ser uma pessoa fechada ao novo de Deus. Você se abriu aquilo que você quer, porque a gente às vezes se abre aquilo que a gente quer, aquilo que a gente se interessa. A gente se abre aquilo que se interessa. Se não me interessa, eu não quero, porque eu acho que aquilo ali não vai me acrescentar em nada. Mas tudo que vem de Deus sempre é importante para nós, porque Deus tem sempre algo a falar para nós. E eu digo, às vezes Deus fala numa coisa mais simples. Mais simples. Pode ter certeza. Deus fala uma coisa mais simples. Eu fui celebrar essa semana numa paróquia, né? Aí um moço assim, eu nunca vi aquele moço, né? Ele bateu assim no meu ombro. Padre Jorge Bispo, eu hoje estou na igreja graças ao Senhor. Assim, mas o senhor me conhece da onde? Nesses encontros da vida aí, o senhor pregando, né? Nossa, Padre Jorge, o senhor, às vezes eu pegava tão firme que acabava comigo, né? Mas padre, foi graças àquela pregação que hoje eu estou na igreja, padre. Ele disse assim, né? Achei interessante, né? Porque no fundo, padre, aquela pregação só mexeu comigo, né? Eu me contorcia quando o senhor falava, né? Eu falei, mas foi aquilo ali que me segurou. Hoje estou aqui na igreja. Porque Deus, muitas vezes Ele fala tão macio ao nosso coração, mas tem hora que Deus fala gritando, né, pra gente. Porque às vezes a gente não quer ouvir. Filho, vai comprar o pão. E fica enrolando. O café está esfriando. Filho, vai comprar o pão. Filho. Que foi, mãe? Às vezes Deus está falando, e a gente não ouve. Não é verdade? A gente se finge de surdo, né? A gente se finge de surdo. A gente se dispersa para não ouvir. Porque a gente sabe, quando Deus fala, vai na lata, né? Como se diz, né? Vai lá. Porque Deus tem sempre um vinho novo para nos oferecer. Pode ter certeza, Deus tem sempre algo. Porque quando a palavra de Deus é anunciada, ninguém fica isento da novidade de Deus. Por isso que eu falo que muitas vezes a palavra de Deus ela incomoda tanto a gente. Quem é que não já saiu da missa? Meu Deus, né? Aquilo foi comigo. A carapuça, né? Uma vez uma moça dizia, Padre Jorge, o senhor ficava com tanta vergonha. Eu nunca tinha visto a mulher, né? Ela fica com tanta vergonha que se pudesse entrar debaixo da cadeira, eu entrava. Eu falei, por quê? O senhor estava falando na homilia, Pai, o senhor só olhava para mim. E tudo que o senhor falava, eu falei, e tudo que o senhor falava, né? Era tudo que eu estava vivendo, o senhor Padre sabendo a minha vida, né? Mas não era que eu estava olhando para a pessoa, né? Meio que nem conhecia, não fico falando para você, não vou fazer isso. Mas porque a palavra de Deus, ela mexe com a gente, né? Ela mexe. Eu lembro que uma vez eu fiz uma homilia, uma pessoa me contou, Padre Jorge, essa noite eu não dormi direito, pensando naquela homilia. E eu falei assim, eu também não, né? Porque aquela palavra mexe. Porque é a palavra de Deus. Não é uma palavra qualquer, né? Não é palavra qualquer. É Deus que mexe conosco. Ele quer falar ao nosso coração. Mas é interessante, quando Deus nos deixa incomodados, não é porque Deus está nos condenando para dizer, filho, é isso. Quantas vezes você ouve uma verdade, você fica tão incomodado, com raiva da pessoa, mas no fundo, sabe que aquela pessoa estava falando a verdade? Quantas vezes a gente ouve isso, né? No fundo, a pessoa vai para casa pensando, é verdade, né? Aquilo dali foi para mim. Preciso ouvir. Preciso ser um homem de novo. Não posso ter no meu coração coisa antiga. E é preciso que a gente sempre saia do encontro pensando. É muito bom nossos encontros de padres, os retiros. É interessante no retiro de padre. A gente fica a semana toda em silêncio.
Então, quando você faz um retiro em silêncio, não tem como você não assimilar as coisas, porque você fica só ouvindo aquilo dali. Depois você sai em silêncio, é igual o boi quando come o capim, né? Você fica ruminando aquilo dali. Aí você sai, vai no silêncio para o seu quarto, e aquilo que foi falado fica no seu ouvido, né? Primeiro que você não tem ninguém para conversar, para dispersar, porque você conversa, né? Você já deixa perder aquilo. E você sai e aquilo fica no seu ouvido. Coisa. Você vai, volta e aquilo fica. Porque a gente vive num mundo de tanta agitação que as palavras entram no ouvido e saem na outra. Porque hoje em dia é assim, uma novidade atrás da outra, né? Aconteceu isso. O assunto foi Neymar, que foi prejudicado lá, o cara bateu nas costas dele, daqui a pouco surgiu outra notícia, acabou, né? Não é verdade? De manhã era o viaduto que tinha caído lá em Minas Gerais, foi aquela coisa toda, depois o assunto na internet já foi, né? E depois vem outro, daqui a pouco você se perde o quê? Quando foi, você não sabe. Antigamente as coisas aconteciam, né? As pessoas sabiam a data, né? A hora. Mas hoje em dia você não sabe mais nada, né? Porque é tanta informação para você armazenar na sua cachola, não cabe mais. É um padre que tem um cabeção, aguenta, né? Não dá para conservar tanto isso, né? Você imagine, acontece com a palavra de Deus. Você ouve tanta coisa, mais uma, você pode colocar mais uma, daqui a pouco não tem mais nada. E é preciso que a gente deixe que a palavra de Deus ela vá. Ao voltar para a sua casa hoje, claro que você não vai conseguir lembrar de tudo, né? Mas você lembre da primeira pregação, do momento de oração. Vai lá, faz um resumo, pensa. E vai rezando em cima daquilo dali, porque ali você vai guardando essa novidade de Deus. Que a melhor forma de você não deixar a palavra se perder é você pegar aquilo que é principal, que foi ouvido, e você traz para a sua vida. Você vai memorizando, né? Memorizando aquilo que você ouviu. Senão você vai dizer, nossa, que encontro maravilhoso, mas amanhã eu não lembro o que foi que aconteceu. Sabe que eu não lembro? Faz agora a história do Padre Léo. O Padre Léo falou que a mulher foi pedir oração a ele, né? Que ela estava com muita mágoa da irmã, chorava. E o padre começou a orar por ela, e ela chorava. E o Padre Léo, meu Deus do céu, como essa mulher está magoada, né? Com a irmã, e desesperada. Aí depois de tanta oração, aí o Padre Léo perguntou, mas o que foi que a sua irmã fez com você? Você sabe, padre, que eu não lembro? Aí o Padre Léo, aquele jeito dele é, sua anta, então por que você está chorando, né? Tem gente que é assim, né? Olha, foi tão bom o encontro, nossa. Aí você pergunta, o que foi que teve no encontro? Sabe que eu não lembro? O que Deus falou para você? Ah, falou um montão de coisa. Ele falou um montão de coisa. E esse montão de coisa foi embora no vento, né? O que ficou no seu coração? Quando você vai para a missa, o que fica no seu coração? O padre Fábio de Mello diz assim, quanto tempo dura a missa dentro de você? E fiz uma pergunta uma vez, né? Quanto tempo aquela missa dura dentro de você? Aquela palavra. Você foi lá só cumprir um preceito, mas o que aquilo ali influenciou na sua vida, no seu dia a dia? Aquela palavra. Isso é o mais importante. Ah, eu leio a Bíblia todo dia, mas se você perguntar o que ficou da Bíblia que você leu? Por isso que tem todo um método que a gente chamou de Lexio Divina, de você ouvir, meditar aquela palavra, né? Para que você, o que essa palavra quer falar para mim? Aí vem a pessoa assim, ah, padre, eu não entendo a palavra de Deus, eu não leio, deixa num canto. Não, pega um texto, apenas um versículo, né? Ouve ali, você pode fazer daquele texto o seu alimento do dia a dia. O Senhor, vou supor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E naquele dia, é o dia que você vai ver aquela palavra, né? E você vai. Tem um salmo que diz que o Senhor nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Você pode no dia a dia lá, né, correndo, né? O Senhor me dê a sua graça, sua bênção, lá na caminhada, no ônibus, lá no trem, né? Aquela frase. E a palavra de Deus, ela vai sempre manter o seu coração, né, firme em Deus, limpo. Esse espaço, esse odre novo, essa palavra, esse evangelho, esse Espírito de Deus que age na nossa vida.
quando você mantém essa realidade do seu coração, sempre com esse odre novo, o que acontece? O seu coração não vai ter mais espaço para as coisas ruins. Você sabe por que o nosso coração muitas vezes é cheio de ressentimento? Sabe por quê? Porque nós não enchemos ele da novidade de Deus. A gente enche o quê? De murmuração. Tem gente que já começa o dia murmurando. É a oração do dia, né? Murmurando. Então o seu coração, ele vai sendo enchido, né, de coisa negativa. Quando a pessoa perguntar algo a você, você dá choque. O seu filho chega todo alegre: mãe, tem comida? Tem não! Aí o filho: tá bom. Fica murcho. Logo que você está tão cheio disso, não do vinho novo, mas de coisa ruim, o que acontece? Aí você vai perceber no dia a dia. Porque nós somos esse odre, né? Que pode estar cheio de vinho velho ou vinho novo. O que é que seu coração está cheio? É do novo, do amor, do perdão. Então que você deixe esses 2 dias na simplicidade desse avivamento. Mas a melhor coisa do avivamento é você deixar que Deus haja no seu coração. A gente pode ter uma mega estrutura, mas se você não abrir seu coração, fica apenas na mega. E aquilo não chega até você. Mas que você abra o seu coração hoje. Amanhã tem mais. Deus vai falar através de cada pessoa, de cada momento, de cada experiência. No momento de perdão amanhã. Então isso tudo é o momento de Deus colocar no seu coração esse odre novo, esse vinho novo. E você vai tirando tudo aquilo que é antigo. Você vai sair daqui sorridente, contente. Ô gente, por que tá rindo tanto assim? Ganhou na Mega Sena? Aí eu disse: não, ganhei muito mais. Ganhei a graça de Deus. Isso que é importante. Vai ficando de pé. Vocês conhecem aquela música Assim Como a Coça, né? É uma música nova, né? Vamos pedir ao Senhor que nos enche o seu espírito. Concluindo esse momento da homilia, você vai pedir que o Senhor vai enchendo o seu odre, que é o seu coração, do seu espírito, para você sair daqui hoje renovado, restaurado, reavivado, reavivada. É o que o Senhor que promete para você: restauração, vida nova. Assim como a coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Assim como a coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Liga os seus braços e peça: ó, enche-me. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Coloca a mão sobre o teu coração e vai pedindo ao Senhor que vai enchendo o seu coração
desse vinho novo, que é o vinho do seu amor, da sua misericórdia. Diga: Senhor, encha meu coração. Eu quero sair daqui, Senhor, com esse meu odre transbordando de amor, de alegria. Que o meu coração, Senhor, seja hoje cheio da tua graça, da tua misericórdia. Eu quero, Senhor, experimentar essa novidade, que é o teu amor, que em cada Eucaristia, Senhor, na tua igreja eu experimento. Vai renovando as minhas forças, Senhor. Vai renovando o meu interior. Vai renovando, Senhor, tudo aquilo que eu sou. Eu preciso, Senhor, sair daqui com um coração novo, para que o meu semblante, Senhor, o meu ser, transmita para as pessoas que algo novo em mim aconteceu, Senhor, neste encontro. Que esse novo, Senhor, é o teu Espírito. Essa novidade é a tua graça, Senhor, que preenche o meu ser, preenche de paz, de amor. Não é, Senhor, uma alegria passageira. É o vinho, Senhor, do Espírito. É a tua graça que acontece na minha vida. Enche-me, Senhor. Ó, enche-me, cantemos. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Canta com toda a sua alma. Oh, enche-me, só Ele pode encher o seu coração de paz, de amor, de alegria, de esperança. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Agradeça a Deus pelo seu amor, pela sua vida, pela alegria que Ele coloca no seu coração. Diga: Deus, obrigado pela tua palavra, pelo teu Espírito de amor, pela tua igreja una, santa e católica. Obrigado pela Eucaristia, Senhor, que nos alimenta, por toda a novidade, Senhor, que o Senhor nos oferece a cada dia nesta Eucaristia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória. Muito obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estenda sua mão para o altar. E nesse altar, onde recebemos o pão e o vinho, Deus receba o seu coração e todo desejo de mudança. Coloque nesse altar a sua família, as suas intenções, aquelas realidades mais difíceis da sua história, aqueles corações duros, difíceis, insensíveis dos membros da sua família, aquelas pessoas que não se abrem à graça de Deus, aquela pessoa que cria uma resistência à palavra de Deus, à novidade de Deus. Deus tem sempre uma novidade, mas há muitos da nossa família que ainda resistem à novidade de Deus. Receba, Senhor, nesse altar cada membro da nossa casa, cada pessoa, Jesus. As pessoas que pediram nossas orações, receba, Jesus. Transforme, receba a intenção de cada pessoa que aqui se encontra. Assim como o Senhor transforma o pão e o vinho, transforme, Senhor, também as realidades que cada um está apresentando no teu altar, para a glória do teu santo nome. Receba, Pai Santo, tudo isso por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.